Então, todo mito, né, tem seus seguidores. Então, gente, ó, só voltando aqui, lembrem-se sempre de investigar quais são os dedos, certo? No caso de uma mordida aberta. Eu já tive uma criança que eu perguntei, chupa dedo? Aí ela quis mentir, né? Aí eu olhei aqui o primeiro dedo aqui do polegar, não tinha nenhum sinal, mas quando eu olhei esses dois dedos aqui, fica aqui na história com uma queloide aqui, tá? Um negócio assim, bem avolumado, foi aí que eu vi que era realmente uma ocultação das provas, né? Então, o mais frequente, sem dúvida, se você constatar qual é o dedo mais usado, é o dedo polegar. E como eu falei, o dedo polegar, pessoal, ele tem essa possibilidade de quê? De trazer a maxila ou a parte anterior, dentro alveolar, para frente, ou seja, causando uma protrusão e destigmatização dos incisivos superiores, enquanto que nos inferiores, o dorso vai levar a mandíbula para trás. E os efeitos vão ser mais nocivos no padrão facial, que a mandíbula vai rotacionar no sentido horário. Tá? Então, essa sucção, ela pode estar muito localizada na sua sequela no segmento anterior, essa protrusão dentro do alveolar superior, mas ela pode levar depois de um tempo à atresia da maxila. Por quê? Porque a língua não vai mais funcionar no local correto. Ela vai começar a funcionar na região anterior. E aí, com isso, vai afetar a relação antero-posterior. Não sei se vocês lembram daquela aula de pedra do espaço que eu falei da dissoclusão do tecido de Ross. Vocês lembram? Não mais, né? Não tem problema. Essa dissoclusão, que foi, inclusive, criado o termo pelo Ross, ele achava o seguinte: toda vez que você tem a contração de maxila, vai havendo um processo de contração, a mandíbula tende a recuar. Por quê? Para evitar o cruzamento. Então, ela vai se retroposicionando. E aí, o paciente que deixa de ser classe 1 para se tornar uma classe 2. Fora isso, que também você tem um descolamento, ou seja, os dentes anteriores começam a vir mais para frente, enquanto que os dentes posteriores ficam mais para trás. Então, você acaba tendo uma relação antero-posterior também alterada por conta disso. Então, são efeitos que o hábito de sucção digital pode ocasionar. Certo? Uma das formas da gente tratar, pelo menos em termos ortodônticos, é colocar uma grade impedidora. Mas, como eu falo sempre, é uma barreira mecânica. A gente tem que, até antes disso, ter uma boa conversa com o paciente. Porque nessa conversa, a gente tem que convencer os pais e o paciente, ou a criança, que ela não pode mais chupar o dedo. Então, eu tenho realmente uma conversa bem séria, né, com a criança, logicamente, usando uma forma de falar que ela entenda, mas eu falo de tudo. Desde os problemas que ela vai ter na hora de falar, esse cuspir, porque cuspir para velha, na verdade, é até, né, velho. Então, é até normal. Mas, não sei se ele falou lá, de uma forma educada, na minha idade, tá? Eu perguntei, né, rapaz, nem parece que você é tão velho, né? Você, qual idade você tem, né? Você é tão novo, mas parece que tem idade muito maior. Mas foi isso, mas eu gostei. Né? Então, aí o que é que acontece? Você tem, como eu estava dizendo, muito velho, Então, aí eu falo de um monte de coisa. Vai ficar feio, vai ficar consciente, vai falar para falar assim. Então, começa a botar um monte de defeito nessa parte. Depois eu digo, ó, vai ter dor de cabeça, vai ter dor de ouvido. Tudo é verdade mesmo, entendeu? E aí eu chego na parte que é para fechar o caixão. Não, eu digo logo, e ainda tem mais. Você ainda vai ter que extrair dente permanente e ainda vai ter que ir para o hospital fazer cirurgia. Pronto, aí depois disso ela toma um susto, né? Aí eu digo, então pronto, qual é a sua decisão? Você vai continuar, né? E a gente não vai precisar nada disso, você vai ficar bonito, aí começa a falar de todas as vantagens. Vai ficar bonito, vai falar direito, né? Não vai precisar extrair dente, nem muito menos negócio de hospital vai ter. Pronto, aí ela, de uma certa forma, já leva lá uma cacetada para pensar toda vez que agora eu colocar, toda vez que colocar o dedo já sabe, tu está decidindo fazer a cirurgia. Não é uma
conversa mesmo franca que eu tenho, não aviso não. Estou bem bolsonarista mesmo, coloca para chutar o balde. E eu digo, ó, e a gente pode colocar um aparelho que é para lembrar você de não colocar mais o dedo na boca. Certo? Porque eu sei que às vezes você vai poder esquecer. Por exemplo, está dormindo, vai querer colocar, então o aparelho vai ajudar. Certo? Então tem vários aparelhos, a grade impedidora é uma das formas. Mas eu atualmente uso mais uma concha, que é para evitar essa interposição. E tem os mais radicais que eles usam os chamados esporões. Esses são realmente instrumentos pontiagudos que são colocados ou para evitar a sucção do dedo e a interposição também lingual. Eu já coloquei uma vez na minha vida para não dizer que eu estou mentindo. Eu coloquei uma vez, mas já uma mulher, praticamente. Tinha por volta de seus 20, 21 anos, e ela não largava dele. Aí eu disse, rapaz, só tem um jeito aqui, porque eu já tentei de tudo. Botei já rasgo, botei girafa, muito tempo, o Hirax, botei tudo que não podia mais para chupar o dedo. Aí eu só resta uma coisa, eu vou botar esses esporões para ver se o negócio está certo, né? E aí? Não deu certo, ela continuou chupando. Não deu certo? Não deu certo. Não deu certo. Você vê como são as coisas, né? É difícil, gente. Não tem psicólogo, nem Freud conseguiria, né? Então o aparelho impedidor é para você impedir, ou no caso, a colocação do dedo, mas também impedir a interposição da língua. Colocando aí uma coisa que sim, evite essa interposição, logicamente, né? A gente vai, com o potencial de erupção, esses dentes vão descer. E a gente usa também para isso como uma contração relacionada a alguns aparelhos que vão promover a expansão também. Podem ser aparelhos removíveis, se o paciente for colaborador, eu prefiro eles em primeira mão, né, o plano A, ou aparelhos que são colados, fixados, e aí, no caso, podem ajudar nesse sentido também. Inclusive, essa placa com bola de cofrinho, eu faço uma concha, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, essa concha já vai levando com o bionato, que vocês viram aqui, ela tem aquela conchinha que pede que a língua fique entre os dentes. E, ao mesmo tempo, vai levar, já está lá, já vai também permitir... Já é o lanche, né, faz 10 horas, né? Não, 9h30. 9h30. E existem também, pessoal, esses aparelhos, eles fazem buraquinhos, eles colocam às vezes tipo como se fosse um rolinho assim, que aí a criança é estimulada a ficar com a língua passando lá, nessa região palatina, e a língua vai para a posição correta também. Essa bola? Ela tem a mesma alça que o bionato. Parece, né? Parece. Mas dá para perceber que ela é fechada, a alça já é aberta, né? A alça palatina do bionato, e aqui o aparelho é aberto, a gente é cortado, porque a gente coloca o alicate aqui, pressiona, ele abre. Aí não, ele é removível. Aí como a pessoa vai usar, a criança no caso, ela vai ter abrir aqui na frente, ou ela pode abrir aqui atrás também. Quando ela coloca o aparelho, ele fica sob compressão. E aí essa força vai disparar para promover aqui nessa área a reabsorção. Então reabsorve o osso desse lado. E o arco aqui, aquele que vocês aprenderam a fazer, o de Balters, ele estira a musculatura. Tira a pressão da musculatura e ao mesmo tempo ao estirar ele promove a posição óssea nessa região. Certo? Então, ó, as grades podem ser feitas também de uma forma fixa. Inclusive, tem até uma história interessante já que eu já contei para vocês, a minha sobrinha, né? Acho que você não estava aqui, né, mano? Mas eu fui tentar colocar numa grade dessas aí, fixa logo de cara nela. E ela ainda tinha dentição ali, ó, começo da dentição mista, né? Só que aí que aconteceu? Ela não se adaptou logo a essa fixa. Foi. Inclusive, minha irmã, eu até disse que a gente, tem várias situações que diz que a gente sempre lembra das coisas ruins, né? Principalmente quando acontece com a gente. Com os outros, não. Aquela história. Então, a minha irmã disse que chegou um dia em casa e ela estava tentando arrancar o aparelho com uma faca na cozinha. Foi. Aí foi quando eu troquei com um aparelho removível.
e ela usou perfeitamente, acredita? Então, a gente tem que sempre tratar, né, crianças, às vezes, como adultos, né? Mas nós temos que ter uma participação aí, um tratamento multiprofissional, certo? Então, não é só ortodontia. A fonoaudiologia vai resolver uma parte, a psicologia e a pediatria vão atuar todas juntas para que a gente tenha um tratamento não só em curto prazo eficaz, mas a gente tem que pensar em longo prazo. Porque há uma tendência, dependendo do fator etiológico, a ter uma recidiva. E por isso, trabalhando numa equipe multiprofissional, aí é bom, eu estimulo a vocês sempre terem já alguns nomes para indicar. Então, já tem uma profissional lá que eu sei que é minha fonoaudióloga preferida. Que eu sei que a bicha se garante. Aí eu mando para ela, entendeu? Mas, da mesma forma que na fonoaudiologia, você já pode ter alguns nomes para indicar em outras áreas que trabalham nesse sentido também. Pode ter também a mordida aberta lateral, né? Principalmente objetos. Pode ter. Não consegui botar aqui, colocar aqui. Pode acontecer, é mais raro, é bem mais raro, bem menos frequente. Mas tá, vocês vão ver se tem a mordida aberta lá, e tem a mordida e vocês vão investigar, pera, por que isso está acontecendo? Então, às vezes, dependendo da quantidade de tempo que ele coloca um objeto aqui na lateral, vai abrir a mordida também, certo? Então, nós não vamos tratar de problemas emocionais, pessoal. Nós vamos ajudar na maloclusão, no tratamento da maloclusão. Quem vai tratar esses problemas emocionais são os psicólogos, certo? Mas a gente vai ter que trabalhar com eles, vai ter que indicar. Então, essa é a história da minha sobrinha, olha aí. Muito bem amada, amamentação natural, não teve nem chupeta na história, nem mamadeira, foi do peito mesmo, infância normal. Vivia com o seu dedinho, com o seu paninho. Olha aí que lindinho, né? Então, não tinha tempo ruim para ela não. Se ela tivesse ali enfesada, ó, botava o dedo com o seu paninho, estava tudo resolvido, né? E aí, o que é que acontece? Quando eu fui ver, ela estava com a mordida aberta anterior e com a tendência ao cruzamento. Padrão Braque, graças a Deus, né? E aí nessa história, ó, impedidor fixo e a mãe psicóloga, né? E essa menina foi muito bem resolvida desde criança. Não sei se foi isso assim, mas parece que ela já nasceu quase uma mulher. Ficou com esse trauma, né? Quis arrancar com a faca. Aí quando eu soube dessa a história, minha abordagem foi errada, né? Eu poderia ter experimentado um aparelho removível. Troquei por uma gradezinha removível. Nem precisou colocar nem expansor nem nada. Então, gente, resultado disso. Fechou a mordida. Tirou a barreira mecânica, tirou o fator etiológico, e aí, pelo potencial de erupção, foi o suficiente. E aí depois, precisou de aparelho ortodôntico fixo? Nada. Ela ficou só com o caninozinho ali um pouco girado, mas nada que tirasse, né, esse aspecto até natural da oclusão. Né? Então, só essa intervenção, preservação e a garantia que a estabilidade, né, estaria muito mais presente, por quê? Porque eu tratei na época do desenvolvimento da maturação da função ou das funções. Se você faz a procrastinação, pela procrastinação, lógico que você vai ter mais instabilidade. Certo? É importante que se diga isso. Estabilidade tem a ver com a época da intervenção. Não sei, mas se você já pegou casos aí na nossa comunidade, e talvez no caso igual ao caso da sua filha, ou você precisa mais não é mais tudo, mas assim, colocar logo esse aparelho fixo e ela ter passado por esse momento de não se adaptar, e será que ela aceitou mais fácil do segundo tratamento do que... Pois é, eu acho que isso se causa, assim, diferentes indivíduos com diferentes características emocionais. Mas naquela época, para você ter uma ideia, eu nem me preocupei de instalar um removível. Entendeu? Já fui logo para o fixo. Eu acredito que se eu tivesse primeiro instalado um removível, e ela ter tido essa capacidade, porque no removível ainda existe um período de adaptação. Eu vou colocando devagarinho, vou aumentando as horas por dia, até chegar uma hora que eu estou usando o máximo possível, entendeu? No fixo não. O fixo eu coloco e você que se vira.
Então, não teve uma conversa, não teve uma preocupação da minha parte, né? E por isso, talvez, para ela tenha sido especificamente, talvez, mais impactante, mais traumático, né? Que causou aí esse problema, certo? Tudo bem, gente? Quando vocês quiserem parar para ir para o lanche, vocês me ligam que eu interrompo aqui, tá bom? Até aí, não. Rapaz, mais ou menos. É? Então, pronto, vamos parar aqui, já já eu continuo. Então, esse é o outro hábito, chamado de deglutição adaptada. Tá? A deglutição adaptada é o hábito agora de você ficar aí com essa interposição da língua até para que você possa engolir. A boca tem que estar fechada. Desafio vocês tentarem engolir com a boca aberta. Ninguém vai conseguir. Certo? Ou você fecha o lábio e esse fechamento vai provocar a deglutição, ou você tem que vedar ali a passagem, né, durante a colocação da língua. Mas ninguém consegue se não tiver o vedamento. Então, a deglutição normal, quando ela acontece, você vê que o movimento acontece da região da frente, vai lá para trás, a língua formando como se fosse uma onda. Numa deglutição adaptada, aí você já tem a mordida aberta anterior, e a língua, ou na hora da deglutição, ou até de uma forma constante, fica lá nesse espaço que foi criado, provavelmente por um outro problema. Às vezes, pacientes que têm amígdalas cronicamente inflamadas, e aí, ao tocar a base da língua, ele acaba projetando a língua. Então, pode ser que seja um outro problema que está causando aí a mordida aberta e a deglutição adaptada. Quando nós temos essa deglutição adaptada, pessoal, pode ser também causada, pode ser um freio lingual anormal. Aí você tem que já trabalhar até desde bebê, já remover esse freio que está incorretamente posicionado. Pode ser por perdas dentárias anteriores precoces, que culminaram nessa interposição lingual e aí o desenvolvimento da deglutição adaptada. Dentes que são muito pequenos, ou arcadas muito grandes, ou combinação das duas coisas, que pode gerar também a presença de espaço ali na região anterior. Alguns problemas nutricionais, principalmente que causam úlceras, que vão provocar essa projeção. E fatores simbióticos que têm a ver, por exemplo, com uma amamentação artificial com um bico incorreto. Ou seja, são esses fatores simbióticos que podem causar também a deglutição adaptada. Fora isso, alguns hábitos adequados na primeira infância, dentre eles a sucção de chupeta ao dedo. Tem crianças que têm problemas neurológicos, que podem causar também problemas de deglutição. Problemas relacionados à hipertrofia de amígdalas, como a gente já falou. Pode ser também uma língua muito grande, que seria a macrologia, são raras, mas podem acontecer. E a língua que pode estar também com freio labial aí, impedindo uma deglutição normal. A síndrome de Down tem muito isso, né? Normalmente, a língua ela se interpõe, são realmente pacientes desafiadores. Eu, particularmente, nunca tratei pacientes com síndrome de Down, né? Mas eles têm realmente essa tendência. Bem, a deglutição adaptada ela pode ser de duas formas, ou com pressão atípica do lábio, ou com pressão atípica da língua. Particularmente, eu acho mais comum essa com a deglutição ou a pressão atípica da língua. Então, esses pacientes, normalmente, quando tem do lábio, dá para perceber que eles têm uma sobressaliência acentuada, que seria o overjet, né, acentuado. Não é só overjet, não, é o overjet acentuado, certo? Você só tem overjet, aqui nem tem um paciente aqui que tem problema na cabeça, ele tem sistema nervoso. Tem sistema nervoso abalado, né? Então, se tiver que tem overjet, ou é o overjet acentuado, certo? Ou a sobressaliência acentuada. Então, essa sobressaliência acentuada pode ser por problemas dentários ou porque a mandíbula é muito recuada ou a maxila está muito protraída. Tudo isso culmina em um espaço para que o lábio inferior entre, se interponha e não saia mais daí. Então a gente tem que fazer alguma coisa para acabar com essa pressão atípica de lábio. Então a gente sabe que esses pacientes que normalmente têm instalamento labial passivo, esse lábio não se interpõe entre os dentes.
Agora, toda vez que não existe uma função normal, ou pode haver a interposição na região anterior com a mordida aberta anterior, ou pode haver aí um aumento do overjet, que seria também para o Moyes considerado uma mordida aberta anterior. Então, a mordida atípica do lábio, pessoal, ela é quando você avalia os lábios de uma criança que tem esse hábito, vocês vão ver que normalmente o lábio inferior ele é bem avermelhado e ele tem uma hipertonicidade, enquanto que o lábio superior, normalmente ele é fininho, se não for fino, ele é bem pálido e mole. A tonicidade dele é muito leve. Então, normalmente por quê? Porque durante a deglutição, o que normalmente acontece é que o lábio inferior está constantemente participando para vedar a cavidade bucal, para que a deglutição aconteça. Então, a gente precisa, o quanto antes, fazer uma intervenção, até porque esses pacientes ficam com os incisivos muito expostos. E, consequentemente, sem proteção labial, eles ficam mais sujeitos a traumatismos. Certo? Então, é uma coisa que, na verdade, vai causando a outra. Ninguém sabe. Por exemplo, o respirador bucal acaba causando uma atrofia. E aí recua mandibular. Aí o lábio se interpõe. E aí fica tudo junto e misturado. E você sabe que é problema funcional. Mas que um já está acarretando o outro e o negócio vai cada vez mais virando uma bola de neve. Certo? Então, com deglutição atípica de lábio, você tem os dentes anteriores bem projetados, com o lábio hipotônico superior, e o inferior fica hipertônico, como eu acabei de falar para vocês. E com isso, há uma perda de contato entre caninos e primeiros molares descidos. E esses dentes começam a ficar cada vez mais vestibularizados anteriores, e os posteriores ficam lá atrás. Então, temos essa perda de contato funcional anterior. Já a deglutição adaptada também pode ser de língua. Essa de língua ela é a mais feroz, porque ela causa ou deixa de influenciar o crescimento transversal da maxila. E aí, consequentemente, como eu já falei para vocês, a tendência é haver uma contração e cruzamento da mordida, que pode se asseverar até sair de uma mordida cruzada unilateral para ser uma mordida cruzada bilateral. E aí, houve um autor que instituiu esse sistema de classificação aí. Então ele colocou que poderia haver essa deglutição adaptada da língua sem nenhuma deformação na região anterior, que ele chamou de tipo 1. A tipo 2, ela quando se localizava mais na região anterior, formando essa mordida aberta anterior. A 3 seria mais uma pressão lateral. E a 4 seria a anterior e a lateral. Ou seja, você não tem quase contato nenhum dos dentes anteriores e posteriores. Então, são os últimos dentes molares tocando. São realmente situações muito raras, felizmente, porque são as mais severas de todas para a gente tratar. E quando o paciente ele é dólico facial, aí é uma desgraça. Porque, como eu falei para vocês, é um problema funcional associado com um problema esquelético que tende a piorar mais ainda a abertura, né, do crescimento mandibular. Então, nesse caso, pessoal, ela vai causar, além da mordida aberta anterior, pode causar também uma vestibuloversão dos incisivos superiores, certo? E com o passar do tempo, com a contração, vai causar a mordida cruzada posterior. Além do que, pode causar também uma retração da mandíbula. Então, a característica bem marcante é você ver, quando da vestibularização, a criação de diversos espaços entre os dentes. Pode acontecer isso aí, mas, sobretudo, não tem trespasse vertical. Ou seja, não tem a sobremordida, não existe. Não existe overbite. Certo? A mesma coisa, você, na verdade, quando pensa em mordida aberta, é como se você estivesse tratando também um hábito de sucção digital. Você vai trabalhar, então, tanto na área vertical, colocando algum anteparo, para que a língua não venha mais ficar se interpondo naquela região. E aí, nesse caso, você pode colocar uma grade ou uma concha,
Mas, como nós temos, a maioria das vezes, contração da maxila, a gente precisa colocar também alguns dispositivos para trabalhar nessa expansão. Então, aí você pode colocar um parafuso, uma mola, e o aparelho pode ser tanto removível, como pode ser fixo para fazer essa expansão. Inclusive, você pode fazer também no expansor fixo colocando uma grade. É só pedir para o técnico colocar lá, na hora de fazer a soldagem dos fios, a colocação dessa grade também. Ok? Então, o aparelho impedidor da língua não é só para o ato de sucção de chupeta ao dedo. Pode ser para a língua também. Né? Eu, particularmente, tenho usado muita concha hoje. Você, na hora de acreditar na região anterior, você faz o formato dela para voltar para trás. Então, toda vez que a língua vai para a sua posição, ela já é convidada. Isso. É uma onda que desliza a língua para cima, né, e para frente. A grade não, ela só diz assim, ó, aqui não passa. É como se fosse um portão, uma grade. Certo? Isso. Mas, como eu falei, esses casos também precisam de uma terapia fonoaudiológica. Então, a fonoaudióloga vai fazer, né, vai lançar recursos que vão ser usados na hora lá e também dentro do estado. Então, essas crianças vão estar sabendo fazer exercícios que vão introduzir ou colocar a língua de uma maneira correta e vai fazer os exercícios de deglutição também normal. Por último, hábito de respiração predominantemente bucal. Esse, na verdade, a gente coloca até como hábito, mas ninguém sabe se é um hábito ou o paciente já nasceu com a tendência a ser respirador bucal. Certo? Então, eu acho que são as duas coisas. Tem os dois tipos. Porque tem realmente crianças que não tinham o hábito de respirar, mas por algum motivo acabou desenvolvendo. E aí vai depender do fator etiológico causador da respiração bucal. Certo? Então, quando você já bate o seu scanner, vocês vão estar todo mundo fazendo aqui a partir, né, então, nas faces das crianças ou dos indivíduos, vocês começam a ver se tem esse aspecto cansado, olheiras, boca aberta constantemente e uma tentativa de respirar pela boca, como se fosse a última coisa da vida, né? Que realmente é. Essa criança, por exemplo, a gente passou até por um aperreio. Ela tinha até problemas de asma. Falou que tinha. E aí, não sei se foi ela ou foi a Aparecida, mas chegou um dia lá, parece que ela esqueceu a bombinha dela de água. E aí a gente ficou aperreado, né? A gente não sabia como resolver. Aí decidimos até chamar o SAMU. Rapaz, o SAMU, eu chegar, se a gente tivesse esperado o SAMU, a gente tinha morrido. Então a gente pegou para na farmácia, não, com próprias contas, comprou uma bombinha para resolver o problema dele. Infelizmente, mais fácil. A farmácia fica bem quase na esquina lá da UFC. Então deu para resolver o problema dele. Mas esses pacientes, eles normalmente têm lábios ressecados, essas olheiras profundas, e um aumento da altura facial anterior e inferior, que é esse afai. Então, a base do nariz aqui, a ponta do queixo, aqui na base do mento, você vê que é bem maior, porque são pacientes faciais. O ângulo boníaco aberto, o ramo curto, normalmente são características extrabucais desses respiradores, e a falta do selamento labial, que não acontece de uma forma passiva. Né? Ele não consegue selar porque o afai é muito grande. E eles, inclusive, são chamados de faces adenoideanas. Por quê? Porque tem a ver com adenoides que são ou estão inflamadas cronicamente. Então, esse termo foi criado para o respirador bucal por conta da conexão com os adenoides. Né? Mas a gente sabe que não só são as adenoides causadoras da respiração predominantemente bucal. Né? Tem outros fatores causadores. Então, a gente sabe que quando uma respiração nasal, o ar tem que passar só pelo nariz. Né? E essa respiração nasal, ela também é capaz de promover uma pressão que acontece interna, de dentro para fora, que vai estimular o crescimento transversal também. Então, isso acontece, né? E a gente tem amígdalas e adenoides funcionando lá direitinho, sem causar nenhum problema. O tamanho está totalmente normal. Já numa respiração bucal, ou predominantemente bucal, pode ser que tenha uma respiração mista, você já vê que ele tem uma tendência já a usar a boca para respirar,
Isso, logicamente, já não tem mais filtro. O filtro vai trazer micro-organismos que vão inflamar constantemente amígdalas e adenóides. Eu tenho, por exemplo, uma sobrinha que ela tem um padrão bem dórico. A tendência dela ficar muito com a boca aberta. Aí o que acontece? Tende a contrair mais problemas respiratórios. Fez recentemente cirurgia agora, de remoção de amígdala e adenóide. Então, é uma guinada na vida da criança. Porque ela fica com uma qualidade de vida assim, assustadoramente melhor. Eu já consigo vê-la com a boca fechada. Só com a cirurgia. Vai fazer agora parte ortodôntica ortopédica, né? Com expansão, blá blá blá. Mas só a intervenção que vai ser feita com acompanhamento do otorrino é que ele vai determinar o melhor tratamento. Né? Então, não filho já fez a cirurgia, mas voltou. Tem a possibilidade. Inclusive, existe talvez uma polêmica entre os próprios médicos para saber se vai uma ou outra. Porque tem gente que tira só a amígdala. Aí as adenoides crescem. Ou o contrário. Aí tem alguns que optam logo por tirar tudo. Tem uns que só tiram uma das pontinhas. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Certo? Percebam também se as narinas, pessoal, são pequenas. Percebam também, se ao respirar, só vocês olhando, elas participam, elas dilatam. E ao pedir para respirar, ele vai optar. Ele já vai respirar pela boca ou pelo nariz. Se for pelo nariz, aí vocês veem um nível de dilatação das narinas. Se é uma dilatação boa ou não. Algodão ou espelho também são usados para você ver se, inclusive, o espelho é bom, porque você vê a quantidade do fluxo, né? Às vezes vem só um pouquinho de um lado e do outro vem muito. Pode indicar também desvio de septo. Né? Nesse caso, só o otorrino é que vai poder dar a posição final. Nós sabemos que esses pacientes, uma das características é a contração de maxila. E é uma contração que, da mesma forma que os outros lados, pode ser bem acentuada, a ponto de promover até o cruzamento bilateral. E os apinhamentos, né? Porque já que não tem mais espaço presente, é fechado, você tem um espaço requerido pelo mesmo tamanho, discrepância de modelo é negativo. Eu sei que você está falando sobre isso, mas eu peguei um dado parecido, não totalmente igual a esse aí, onde na mandíbula ele tinha um V. Sim. A mandíbula? Na mandíbula, um V. Também acompanhou a maxila, o crescimento do osso naquele local para acompanhar o V. Como é que a gente vai fazer? É adulto? É adulto já, né? Não, aí é cirurgia. É cirurgia. E desde assim, o que é que acontece? Um procedimento que foi usado durante um tempo foi a distração osteogênica na mandíbula. O que é que eles faziam? Colocavam tipo um expansor, o meio cirúrgico, cortavam a síntese e faziam então uma expansão. Lógico que essa expansão é muito perigosa, porque existe uma comunicação entre o meio externo e o meio interno, podendo causar infecção óssea. Mas em casos gravíssimos, há aí uma possibilidade de fazer uma distração osteogênica, criando aqui osso depois que você faz a fratura cirúrgica. Sabe aquelas pessoas que levam aqueles acidentes de moto, que você falou dos acidentes, do incidente? Cada um é um acidente, né? Então, acidente de moto, eles colocam aqueles ferros, parece um Robocop, né? Aquilo ali. Então, ali é um dispositivo que eles vão abrindo para o osso crescer. Né? Ali é uma distração osteogênica também, entendeu? Mas não é um procedimento corriqueiro na ortodontia, não. São casos raros onde você tem uma contração severíssima para você indicar esse tipo de intervenção. Então seria junto com o bulbo maxilofacial. E aí no caso foi não. Exatamente. Não são casos fáceis, não. Então, pessoal, o tratamento tem que ser feito também com uma equipe multiprofissional. Então, a gente tem que participar junto. Inclusive, está faltando aí até fisioterapeuta também para acompanhar. Às vezes, terapia ocupacional. Bem, são vários profissionais que vão poder estar atuando, educadores físicos. Mas para o diagnosticar o problema, tem que ser logo um otorrinolaringologista, né? Então, o otorrino vai fazer uma série de exames no consultório. Além da anamnese, ele vai fazer ele vai introduzir alguns medicamentos na boca ou por meio do nariz, para saber como é que está a passagem, vai ver se tem desvio, se tem pólipo, se tem tumor.
alguma coisa que justifique um bloqueio da respiração nasal. E além disso, ele pode também pedir radiografias ou tomografias. Hoje em dia as tomografias estão sendo bem mais usadas, né? Onde eles vão perceber se tem presença de vedamento das cavidades nasais, né? Ali vocês dão para ver que o lado esquerdo já tem algum indício de provável sinusite. Então tudo isso pode levar aí a problemas respiratórios que só um otorrino vai ser capaz de diagnosticar. Então essa obstrução, inclusive nasal, ela pode ser considerada ou obstrução nasal ou pós-nasal. Esse pós-nasal acontece aí nessa região, depois dessa região anterior que ficam os cornetos. Então, hoje, os otorrinos, quando eles vão fazer, eu estava conversando recentemente, inclusive sobre a possibilidade de eu sofrer uma cirurgia, porque eu tenho um desvio de septo significativo, do lado esquerdo, ó. Tem que ser, né? Não tem que ser do lado esquerdo. Então, Vamos fazer cirurgia no meio. aí, rapaz, provavelmente eu vou ter que fazer essa cirurgia aí para melhorar a minha respiração. Aí vai quebrando também corneto, faz um monte de intervenção para melhorar. Mas ele tem que saber onde é que está a origem dessa obstrução. Que pode ser uma obstrução adquirida ou já pode ter nascido com ela. Então, independentemente, ele vai dizer se o tratamento vai ser cirúrgico ou vai ser um tratamento medicamentoso. Então, são várias as causas, como, por exemplo, a obstrução nasal, o desvio do septo, a hipertrofia ou hiperplasia dos cornetos, rinites, polipose, tumores e corpos estranhos são responsáveis pelo fechamento da passagem de ar, certo? Ou no caso das narinas, né? E aí a gente também tem aquelas pós-nasais. As pós-nasais têm relação justamente depois que você sai dos cornetos. Aí você pode ter a inflamação ou hipertrofia das amígdalas palatinas e a amígdala faringiana, que aí no caso a gente tem a diferença. As palatinas também são chamadas de adenoides. Já as faringianas são chamadas só de amígdalas mesmo, né? Então normalmente a gente tem essa diferença, ok? Bem, então, gente, o respirador bucal, como a gente vê, ele pode ter vários problemas.
Né? O palato fica profundo, como a forma de ogiva. Por isso que é chamado também de palato ogival. Nós temos aí, com o desenvolvimento, pode ser uma mordida cruzada posterior uni ou bilateral. Certo? E aí... Deixar as amígdalas lá. Sim. Dá um recidiva? Muito. Na verdade, assim, a gente tem recidiva em quase tudo, né? Mas, assim, eu já vi um caso de um paciente que eu fiz a distração, ficou legal, tempos depois ele voltou. Eu não sei de problema relacionado à amígdala, eu não me lembro assim ao certo. Mas se ele volta a respirar de novo pela boca, é quase certo, porque você tem uma região que sofre muito remodelação. E a língua não estando mais lá para estimular, por isso que é bom você trabalhar com a fonoaudiologia também, vai ser uma garantia maior, mas não totalmente 100% que não vai ter recidiva. E a gente consegue fazer essa indicação propriamente? A gente consegue, sim. A gente assim, indicar mesmo de remover? Não, ele que vai dizer. Ele que vai dizer. Ele que vai dizer. Inclusive, até tem pais que dizem assim, não, esse aí disse que era para remover, vou procurar outro. Então, você deixa livre os pais para procurarem. Você pode indicar o nome que você considera que seja um bom otorrino. Mas a palavra final vai ser justamente do otorrino. Nesse sentido, a gente fica até isento de responsabilidade. Mas é bom dizer que, ó, então, nesse sentido, a gente vai dizer que essa não intervenção, ou intervenção desse jeito, não é garantia que eu vou ter estabilidade depois. Né? Porque vai depender da linha de tratamento e também da aceitação dos pais. Tem pais que aceitam, né, a cirurgia, outros que não. E aí, gente, a gente pode, na respiração, também adotar, pela contração, os mesmos aparelhos. Quase que todos vão pedir expansão. Que pode ser uma expansão lenta ou pode ser uma expansão rápida. Né? A lenta que pode ser feita com parafusos ou molas, aparelhos removíveis, e as rápidas que vão ser feitas com esses aparelhos tipo RAS ou o Hirax, ou Hirax, ou Hirax, não sei como é que você chama, né? Pode escolher aí. Hã? Pois é. Então, só para a gente finalizar, gente, os hábitos perniciosos são fatores etiológicos das más oclusões, são ambientais, e por nós sermos também ambientais, a gente pode trabalhar contra eles. O problema é quando são problemas genéticos contra ambientais. Aí a luta já fica mais desigual, né? Bem, tratamento deve ser multiprofissional. Então a gente não pode pensar de uma forma isolada que a gente vai resolver todos os problemas do mundo. Vamos terceirizar responsabilidades para que a gente possa chegar no resultado mais estável. Isso é importante dizer, ok? A contração dos arcos é uma característica muito frequente, não à toa, na grande maioria a gente vai precisar de expansão. Aí vocês vão ter que pensar só qual é a expansão, se é lenta ou se é rápida. Ixi, desculpa, Luz, às vezes sai com a letra S, foi mal. Foi na hora de corrigir, né, de escrever. Mas ela está associada sempre, quase sempre à mordida aberta anterior. Não é sempre, mas pode haver aí uma associação, ok? E por último, mas não menos importante, esses aparelhos ortodônticos devem ser sempre indicados para o tratamento de problemas esqueléticos, funcionais e dentários. Eles não vão resolver problemas psicológicos, tá? Então, se for para alterar forma, função, a gente vai fazer nossa parte. E, de repente, sempre trabalhando também para a função com a fonoaudiologia, fisioterapia, para corrigir e estabilizar a situação. Quanto mais cedo a gente tratar, melhor. A gente vai ter uma maior perspectiva de estabilidade. Quanto mais a gente procrastina, quer dizer, na verdade, adia o tratamento, a gente vai ter mais a possibilidade de uma recidiva. Ok? Alguma dúvida, gente?